Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Steven Universe. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um diorama da dimensão do leão. Então se você foi um desses que me pediu muito, não esquece de mostrar esse vídeo aqui pra algum amigo seu que também curte esse tema para ajudar aqui no crescimento do canal, beleza? E você que é aquele inscrito delícia que dá o like mesmo antes de assistir o vídeo, saiba que você faz total diferença aqui no canal. Muito obrigado. E qualquer dúvida ou sugestão de tema é só deixar aqui pra mim no box de comentários. A lista de materiais tá aqui embaixo na descrição. E se liga aí no passo a passo. E aí pessoal, para fazer a base a gente vai precisar de um pedaço de papelão de 23 por 28 centímetros. Ele tem mais ou menos 1 centímetro de espessura. E na verdade aqui são 3 pedaços de papelão que eu colei um em cima do outro e depois eu cortei. Eu também fiz aqui o acabamento usando fita crepe. Eu ensino a fazer esse acabamento aqui com fita crepe em qualquer um dos vídeos dos quadrinhos Marvel vs DC. Então se você tiver alguma dúvida é só assistir um desses vídeos. E agora a gente vai precisar de um círculo de isopor de mais ou menos 18 centímetros. Pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, você que vai decidir. E para completar aqui em cima, pessoal, formando a nossa montanha, eu vou usar esse pedaço de bola de isopor. É o topo de uma bola de isopor que eu recortei, mas não tem problema, você não precisa comprar uma bola de isopor só para isso. Até porque uma bola de isopor desse tamanho é bem carinha. É só você pegar um isopor e com estilete você vai tirando o excesso até ele ficar mais ou menos nesse formato arredondado aqui. E você dá uma lixadinha, beleza? E para colar aqui, pessoal, não usa cola de contato nem cola instantânea, que ambas corroem o isopor, beleza? E aqui, pessoal, depois que colou e já secou, eu fiz essas marcações aqui com uma canetinha rosa, porque a gente vai pintar de rosa. E agora, pessoal, a gente vai pintar toda a base e essas marcações que a gente fez aqui com rosa médio. E aqui, pessoal, já passei a tinta, ela já secou. Essa partezinha aqui eu passei rosa também. E essa parte aqui do meio, pessoal, eu pintei de verde. Esse verde aqui é um verde maçã, eu passei só uma camada, então ele ficou parecendo um amarelo. Mas você pode passar qualquer tom de verde claro que você tiver aí, não tem problema. E agora a gente precisa cobrir essas partes aqui de cima com grama falsa. Eu vou utilizar rosa e verde. Essa grama falsa aqui eu fiz, você pode comprar se você quiser, geralmente você consegue encontrar na cor verde. Rosa acho que vai ser mais difícil de você encontrar, então é bem mais fácil fazer. E para fazer eu usei serragem, galera. Você consegue comprar em loja de ração, geralmente eles usam isso aqui para forro de gaiola de roedores. Você vai peneirar, você vai separar as quantidades e tingir com a tinta na cor que você quiser. Geralmente para fazer grama falsa a gente usa anilina, mas para chegar a essas tonalidades que a gente precisa aqui, é melhor tingir com tinta mesmo. Pode ser PVA, tinta de tecido ou tinta acrílica, não tem problema. Se vocês quiserem eu faço um vídeo só mostrando como fazer grama falsa. Eu vou deixar um card aqui para vocês, aí vocês votam ali, beleza? Pessoal, eu vou começar forrando a parte rosa, que é a menor. Então eu vou passar uma camada de cola branca aqui em cima. Depois eu vou espalhar direitinho com o pincel. E agora, pessoal, é só jogar a grama falsa aqui em cima. E pessoal, depois que terminar é só dar aquela viradinha para cair o excesso. E agora é só fazer o mesmo processo com a cor verde. Galera, terminei de aplicar a parte verde da grama e ficou dessa forma aqui. E agora, pessoal, a gente precisa fazer aquela grama alta que tem aqui em volta dessa montanha, que na verdade é a juba do leão, e para isso a gente vai utilizar a técnica de pelo sintético a partir de lã. A gente vai fazer esses tufinhos aqui de pelo sintético utilizando lã rosa, lã acrílica, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é o processo. Pessoal, essa técnica aqui é muito conhecida pela galera que faz cosplay, mas eu vou ensinar para você uma maneira muito mais fácil e mais econômica de fazer isso aqui. Eu tô aqui com um pedacinho de lã de mais ou menos 1 metro. E antes da gente começar a escovar a lã, a gente vai separar as 3 camadas de linha da lã aqui. É só ir puxando, ó. Quando começar a embolar aqui, ó, você estica aqui para não embolar, para não arrebentar. Vai bem devagarinho, tá, pessoal? Ó. Começou a embolar, é só puxar aqui, ó, devagarinho. A lã ela é bem frágil, tá, pessoal? Principalmente quando a gente começa a desmembrar ela. É por isso que é importante você não fazer um pedaço maior que 1 metro, porque senão vai dar muito trabalho. Ó, separamos uma parte, agora sobrou 2 partes aqui, vai ficar mais fácil ainda. Começou a embolar aqui, ó, só puxar. Começou a embolar, só puxar. Pronto, pessoal, a gente tem as 3 partes separadas aqui, agora a gente vai juntá-las de novo. Pontinha com a pontinha e a outra pontinha. Dobra em 2, dobra de novo, dobra de novo. A gente vai dar um nozinho aqui. Só corta aqui as pontinhas. Pronto, pessoal, a gente vai ter esse tufo aqui.
Se você não desmembrar a lã, você vai ter um tufo assim. Aparentemente fazer assim é mais fácil, porque você não vai ter esse processo aqui de desmembrar a lã, mas eu vou mostrar para vocês o tempo que você vai levar para desfiar esse aqui e o tempo que você vai levar para desfiar esse aqui. Vou começar com esse aqui. Tá vendo? Ainda não desfiou tudo aqui, ainda tem um aqui, eu vou até ajudar aqui, ó, manualmente. Pronto, pessoal, fizemos um lado do tufo aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como é com essa aqui, que a gente já desmembrou ela antes. Pronto, pessoal, o mesmo resultado em muito menos tempo. E esse aqui a gente ainda perdeu menos pelo que aqui. Tá vendo? Isso aqui foi o que saiu, ficou na escova. É um pouquinho chato de desmembrar a lã, mas vale muito a pena, galera, porque você economiza muito tempo e economiza muito material também. Galera, a quantidade que eu fiz foi mais ou menos essa aqui. E para fazer essa quantidade aqui eu utilizei um novelo inteiro. E um novelo custa mais ou menos R$3,50. E agora a partir desse nozinho do meio, a gente vai colando em volta de toda a montanha. Pessoal, depois de terminado vai ficar assim, ó, vai distribuindo bem aí para ficar direitinho todas as partes proporcionais. Então essa parte aqui, ó, é a juba do leão. Para entrar nas dimensões você precisa entrar através da juba do leão, beleza? E o leão é cor de rosa, é por isso que isso aqui é rosa. E pessoal, agora a gente vai fazer a árvore. Ah, galera, é muito importante. Esses pedacinhos aqui que ficarem agarrados na escova, você vai juntando, que é isso aqui que a gente vai usar para fazer a copa da árvore. Pessoal, e agora para fazer a estrutura da árvore eu vou usar um pedaço de cabo flexível. E eu estou usando aqui um pedaço de 18 milímetros, mas você também pode usar o de 10 milímetros, é só você dobrar ele no meio. A medida aqui é 30 centímetros, tá, pessoal? E você vai desencapar ele com estilete e toma muito cuidado para não se machucar. Depois que desencapou, a gente vai dar uma torcidinha na ponta com a ajuda de um alicate. Mais ou menos uns 4 centímetros e a gente vai fazer uma marcação com a fita. Agora, pessoal, a gente vai separar ele aqui em 4 partes. A árvore do nosso diorama é uma acácia, então eu vou fazer a amarração aqui parecido com a estrutura de uma acácia. Continue enrolando mais um pouquinho os 4. Toma cuidado para não misturar, tá, pessoal? Quando deu mais ou menos 1,5 cm da fita, você vai separar um galho e vai continuar amarrando os outros. Deu mais ou menos 1,5 cm, você separa mais um para o outro lado e continua amarrando os outros dois. Mais ou menos 1,5 cm de novo. Um você vai deixar mais ou menos reto e o outro você puxa para cá de novo. Fica mais ou menos assim. E agora a gente vai fazer as próximas ramificações. Partindo desse primeiro aqui, ó, continua enrolando ele. Deu mais ou menos 5 centímetros, você pode tirar um pedaço. Enrolou mais um pouquinho, você divide de novo. Aí você enrola cada um dos raminhos aqui. Você pode dividir uma terceira vez. Como se fossem os galhos de uma árvore de verdade, pessoal. Você vai ramificando, separando e fazendo novos galinhos. Quando chegar uma parte que os galinhos vão começar a ficar muito finos, é só você dobrar ele em 2 e torcer aqui, ó. E agora, pessoal, é só fazer esse mesmo processo nessa parte e nessa outra parte. Já terminei aqui, pessoal, vai ficar mais ou menos assim, olha só. E eu passei uma camada bem grossa de fita aqui, fui enrolando. Se você quiser pode botar um pedaço de papel ali para economizar a fita, porque essa parte aqui do tronco ela tem que ser bem grossinha. Também fiz um pouquinho aqui na base dos galhos principais. Olha como é que tem que ficar o movimento da árvore, pessoal.
Se você achou que ficou um pouco confuso, eu acelerar um pouco o processo dessa árvore aqui, eu posso fazer um vídeo exclusivo ensinando a fazer árvore para maquete. Eu vou deixar uma enquete aqui no card, é só votar ali, beleza? Aqui, pessoal, pintei a árvore com marrom, depois dei umas batidinhas com bege só para dar uma quebrada no marrom. E agora é só colar a árvore aqui no centro. E agora, galera, a gente vai fazer uns cristais para colocar aqui em volta da árvore. E para fazer os cristais, pessoal, é só pegar um pedacinho de biscuit, dar uma achatadinha assim dos 4 lados. Depois faz pontiagudo aqui. Vai ficar mais ou menos assim, pessoal. E depois que secar, você vai pintar de rosa. No caso aqui eu usei o rosa metálico. Mas se você não tiver o rosa metálico, você pode pintar com qualquer tom de rosa clarinho. Depois passar um verniz por cima para dar a aparência de brilho. E depois que o biscuit estiver seco, pessoal, você pode cortar com estiletes, tá? Assim você pode colocar os cristais em ângulos diferentes. Agora eu vou colar eles aqui em volta da árvore. Aqui, pessoal, minha configuração ficou essa aqui. Pessoal, e esse baúzinho aqui, eu vou deixar os moldes para vocês. Eu fiz utilizando o mesmo processo de montagem e de pintura do baú que eu já fiz aqui, o baú do Zelda. Eu vou deixar o link aqui no card. E essa bandeirinha aqui, pessoal, eu vou deixar essa imagem para vocês. É só você imprimir e dobrar ela, tá espelhada. Ou se você quiser, pode desenhar também, não tem problema. E eu colei num pedacinho de palito de churrasco que eu pintei de rosa. E eu vou espetar ela aqui atrás. E esse escudo e essa espada, que são pingentes que eu ganhei de um amigo meu, Samuel, eu vou acrescentar aqui no diorama e espero que ele não se incomode. Valeu, moleque! Pessoal, todos os elementos que eu coloquei aqui estão presentes na dimensão do leão, exceto o escudo. Aliás, tem outros elementos que eu não coloquei aqui que também estão presentes, mas aí fica a teu critério colocar. E agora aqui, pessoal, para finalizar, vamos fazer a copa da árvore. Primeiro você ajeita direitinho, depois você cola com cola quente só a parte do miolo, tá, pessoal? Para não ficar cola quente muito aparente, para não ficar muito zoado. Para ficar o resultado legal, tenta deixar separados os 2 galhos laterais, mais afastados, e os 2 do meio junto, e tenta fazer a copa da árvore bem retinha assim. Opa, voltei! E aí, galera, vocês gostaram da dimensão do leão? Para quem não conhece a série, não conhece o desenho, essa dimensão do leão, ela fica dentro da juba do leão, e o leão é cor-de-rosa, por isso que tudo ali dentro é cor-de-rosa. E essas técnicas que eu mostrei aqui para vocês, todas elas vocês podem adaptar e modificar as cores ali para fazer qualquer tipo de diorama, beleza? E se você é novo por aqui e chegou através desse vídeo, seja muito bem-vindo e eu te convido a dar uma voltinha pelo canal, conhecer um pouquinho mais do conteúdo, e se você gostar, se inscreve e ativa as notificações para ser lembrado sempre que tiver conteúdo novo aqui. E você que é meu inscrito delícia, tem toda aquela interatividade legal comigo aqui, eu tô te esperando lá no meu Instagram para interagir comigo lá também, beleza? Então é isso, galera, obrigado por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.